Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã Osso, para você, internauta. Boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje com um tema bastante curioso, polêmico também, que nós vamos abordar sobre falta de mão de obra e qualificação para o mercado de trabalho. Convidamos para estar aqui a Marina Perigulo, psicóloga com atuação na área de recursos humanos, RH das empresas e psicologia do trabalho, né, que é a atuação em si. Marina, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada, Moreira, pelo convite, por estar aqui novamente para a gente falar de um tema super atual, né, agora no mercado. Perfeito. E a sua atuação como psicóloga é diretamente com o trabalhador, desde a análise ali para a contratação, não é isso? Isso mesmo. Então, dentro da empresa, né, o psicólogo organizacional, ele tem diversas funções. A contratação, ela é um pilar muito importante que a gente tem hoje, Moreira, e é o primeiro contato do profissional do RH com quem está entrando na empresa. Então, desde o teu contato com ele, a primeira coisa que é importante a gente levantar, que a gente vê hoje no mercado, principalmente é levantar o perfil da vaga. Eu saber as habilidades técnicas, que são o que? Às vezes as experiências comprovadas dele na carteira e também as habilidades de acordo com graduação, formação e juntamente as habilidades comportamentais, que são a nossa comunicação, nossa capacidade de resolução de problemas, né, a nossa condução, a nossa resiliência. Então, a gente vai buscar o profissional de acordo com o que a empresa está solicitando, né? Dependendo do segmento. Então, ela vai solicitar e a gente vai fazer aquela contratação de acordo com o perfil. Então, o candidato, quando ele vai buscar a empresa, ele também gosta de conhecer ela, né? Saber o que é a empresa, o que ela faz. E nós também vamos fazer esse trabalho na hora da seleção. Como psicólogos, uma das ferramentas que a gente usa no recrutamento e seleção vão ser as avaliações psicológicas. Isso vai nos dar um norte maior até na hora de encaixar esse candidato dentro da empresa. E como que nós podemos falar que num país que tem uma média de 9 milhões de desempregados, o mercado está clamando por trabalhadores, né? Vagas que não são preenchidas? Sim, Moreira, é muito interessante você falar, porque hoje o desemprego, ele está muito grande, né? A gente não teve uma diminuição do desemprego, mas a gente teve um aumento de competitividade no mercado. Então, os candidatos não é porque eles estão pouco ou temos candidatos demais. Nós temos mais segmentos. Aqui em Manhuaçu mesmo, né? Antigamente a gente tinha o quê? 2, 3 supermercados, às vezes uma clínica de estética. Hoje a gente tem muitas empresas do mesmo segmento. Então isso aumentou a competitividade e os candidatos, eles têm mais opções para poder escolher. Então, como a gente vem num ciclo que mudou, principalmente pós-pandemia, os candidatos, eles tendem a escolher a vaga que mais se encaixa para eles também. Então, por isso que às vezes a gente não vai conseguir preencher o quadro total das empresas por essa dificuldade. Às vezes eu vou ter um candidato que ele vai mandar o mesmo currículo para 20 empresas. Então, vai ter essa dificuldade justamente pela essa competitividade no mercado. Perfeito, é essa qualificação também, não é? Sim, e a qualificação, porque cada vez mais que a gente tem competitividade, a gente está buscando características específicas, às vezes de uma formação técnica, mas principalmente hoje, Moreira, nós recrutadores, a gente busca a qualificação comportamental. Às vezes eu tenho um colaborador numa empresa que às vezes eu desligo ele pelo comportamento e não pela técnica. Então, às vezes não adianta eu contratar um gerente que tenha formação, que tenha experiência, mas que ele não tenha as habilidades técnicas. Então, hoje, o que todas as empresas estão buscando são as habilidades comportamentais que vão complementar isso dentro das empresas. E os levantamentos têm apontado, Marina, que essas empresas aí de vários setores, né, estão reclamando pela falta de mão de obra. Sim, a falta de mão de obra a gente vê pela qualificação. Às vezes a gente tem profissional, mas não tem o profissional qualificado. Vou te dar um exemplo, eu sou psicóloga e eu atuo no RH das empresas, como você me apresentou. Então, quando eu me formei, para eu atuar na área que eu estou, só a graduação me daria chance? Não. Eu tive que o quê? Buscar me qualificar. Então, eu vejo que hoje os profissionais não estão buscando se qualificar dentro da própria
profissão. Se eu quero ser uma psicóloga que vai atuar clinicamente, eu tenho que escolher a vertente, eu vou fazer uma especialização, eu vou fazer uma pós-graduação para que eu desenvolva na minha profissão. Então, a gente vê essa escassez que as pessoas não estão investindo nelas mesmas, né, dentro do mercado de trabalho. E diante dessa realidade, quais são os segmentos mais afetados com a falta de mão de obra? Olha, o primeiro de todos hoje é a área da tecnologia, que cresceu muito pós-pandemia e a gente não tem tanto investimento de estudo, né? Principalmente no nosso país como um geral. A gente vem entrelaçando a área do atacado e do varejo, que é uma área que tem uma dificuldade muito grande, principalmente pela funcionalidade. São empresas, né, hotelaria também, restaurantes, são empresas que funcionam de domingo a domingo, então as escalas são diferentes, a área de construção civil também, e essa dificuldade em todos esses ramos, Moreira, eles são tanto das vagas que são gerenciais ou estratégicas e até as operacionais. As gerenciais e estratégicas temos mais facilidade de contratação pela qualificação e as operacionais um pouco mais dificuldade. Se verifica, você citou pandemia, pós-pandemia, né? Mas se verifica no passado recente que Sim. as vagas, elas eram reduzidas, as vagas ofertadas, né? Eram menos, né? Sim. E muito disputadas. E atualmente é o inverso, né? As empresas fazem até feirão do emprego e não conseguem Sim. ali a quantidade de pessoas, né? Não consegue. O exemplo mesmo a gente vê em Manhuaçu, né? A gente tem diversas empresas que vêm fazendo feirão de empregos e não conseguem justamente pela grande oferta. O que eu observo nessa pós-pandemia que é recente? As pessoas estão buscando trabalhos onde a flexibilidade é maior, onde a sua qualidade de vida é prioridade e um emprego onde que a responsabilidade não seja grande. Então, cada vez menos as pessoas querem entrar em um trabalho que tenha muita responsabilidade. A gente vê, principalmente cargos de liderança, a gente tem dificuldade das pessoas se autopromoverem dentro das empresas porque tem medo da responsabilidade que aquele cargo vai trazer. Então, a gente vê também do candidato muita falta de paciência para aprender. Comodismo também. Comodismo, falta de paciência para aprender o cargo. Eu falo, as empresas têm que ter paciência para o treinamento e para a inserção do colaborador. O colaborador tem que ter paciência de aprender. E a gente está vendo que eles não estão tendo essa nova geração que está aí com 18 a 25 anos e também uma geração que já está no mercado de trabalho e se reformulou pós-pandemia. E alguns chegam até a dizer que há uma falta de interesse. Sim. E eu vejo isso muito nitidamente. Como eu falei no início, hoje a gente tem diversas empresas do mesmo segmento com as vagas. Eu até brinco, né, que o candidato ele entra no Instagram, folheia como se fosse uma revista e escolhe a vaga que ele quer. Então ele vai ver a empresa que o salário é maior, que o benefício é maior e que a responsabilidade dele é menor. E ele vai escolher essa característica. Então é importante a gente pensar nisso. Né, essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, elas terem mais interesse pela organização e mais interesse pela sua própria função. Quando a gente fala em qualificação da mão de obra, não é só a empresa que tem que qualificar o colaborador, ele também pode correr atrás da sua própria qualificação, isso é importante. E quanto tempo, em média, é necessário aí para ter um profissional ali afinado, vamos considerar assim, pronto para o trabalho, conhecendo os produtos e serviços? Moreira, em média, 6 meses a 1 ano. Quando o funcionário entra, né, aí nós temos 3 meses de experiência, que é onde o que ele está aprendendo. Então, ali é o processo de aprendizado, que a gente tem que ter paciência e apresentar, onde ele vai entender a cultura da empresa, tudo da organização. Depois que passa esse período de experiência, que ele realmente vai proporcionar tudo aquilo que a empresa está buscando. Com 1 ano, ele está completamente, assim, ele está completo, refinado e ele está entendendo até as áreas além do que ele faz, que isso é um propósito muito bacana que as empresas devem ter, que é instigar o colaborador a querer aprender outras coisas além só da sua própria função, para ter, né, um crescimento gradual. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia hoje, nós estamos conversando com a Marina Perígolo e nós estamos abordando sobre a falta de mão de obra e qualificação para o mercado de trabalho. Marina, ela atua psicologia do trabalho, psicologia organizacional das empresas. E
Depois dessa sua explanação, a gente observa, né, que esse trabalhador, a empresa investiu para qualificar, mas ele permanece pouco tempo na empresa. Permanece pouco tempo. Há um investimento nesse trabalhador. Sim, e há um investimento principalmente se a gente pegar pessoas que estão aprendendo a função, Moreira. Vou dar um exemplo. Hoje a gente tem um ramo de estética aqui muito grande do laser, né? Aqui em Manhuaçu. E as empresas investem em profissionais que não têm a capacitação. Então, tem um treinamento, eles vão para fora, aprender a usar o maquinário e logo depois saem. Então, hoje a gente vê muito também dos funcionários essa falta de comprometimento, essa falta de engajamento com o propósito da empresa. E também essa questão que eu falei, a falta de paciência. Então, muitos deles não têm essa paciência e tem um custo para a empresa, tanto para o custo de estar treinando, quanto o custo do desligamento e o custo da nova recontratação, porque começa tudo de novo. Então, esses profissionais, eu falo mesmo, vocês têm que ter mais paciência de aprender, de esperar a empresa. Eu falei, de 6 meses a 1 ano, né? Para a gente estar preparado para estar naquela empresa. Então, eles saem nesse curto período de tempo pela a falta de paciência de saber esperar o que vai acontecer. Antes, era muito comum que, eu não estou gostando da empresa, eu quero sair, eu conversaria com o meu chefe e falaria, olha, até você contratar, eu vou ficar aqui 1 mês, 2, hoje isso não acontece mais. Então, as pessoas não estão tendo essa paciência, estão saindo e buscando outros rumos onde elas se sintam melhores, né, de acordo com o que elas trazem hoje para a gente. Há poucos dias eu pude vivenciar uma situação de um empresário que tem 2 empresas em Manhuaçu, uma está fechada devido à situação dessa ausência, né, de não completar o quadro de funcionários para funcionar. Aí, ele priorizando uma das empresas. Sim, e essa é uma das estratégias que as empresas estão fazendo hoje, principalmente quem tem mais de uma unidade. Porque a gente tem variáveis. Eu posso ter colaborador que passa mal, posso ter colaborador que saiu de licença, posso ter colaborador que está de férias, eu tenho variáveis. E eu tenho aquele colaborador que vai me deixar na mão, que vai pedir um desligamento, né? E eu não tenho quem suprir naquele momento. Às vezes eu não consigo contratar uma pessoa que é ferista para poder cobrir aquilo ali. Então, está faltando um pouco mais essa responsabilidade de quem que está. A empresa, eu falo que ela tem que olhar o lado do colaborador e o colaborador olhar o lado da empresa. Às vezes, quando o colaborador vai entrar, Moreira, em uma certa empresa, ele tem expectativas altíssimas. Mas as expectativas são o quê? São dele. Então, ele tem que conhecer a empresa, tem que entender se o que ele quer, ele vai conseguir ali. Porque se ele não vai, a empresa não perde o tempo dela e ele também, né? É uma via de mão dupla. E essa longevidade na empresa está cada vez mais rara, não é? Sim, está cada vez mais rara. Aqui em Manhuaçu tem algumas empresas que têm funcionários de longevidade, em algumas eu trabalhei com eles e eu achei isso incrível, que é você vive todas as fases da empresa, mas isso está raro. Voltando a falar justamente da pós-pandemia, muitas pessoas se descobriram não gostar do que estavam fazendo e resolveram trocar de profissão, trocar de ramo. Eu vi muito isso aqui em Manhuaçu no comércio, muita gente que trabalhava com vendas não quis mais, quis ir para outra área, quis ir para a área administrativa. O que as empresas podem fazer para isso melhorar, Moreira? Ela criar estratégias, por exemplo, planos de carreira, onde a pessoa vai entrar na empresa e vai ver oportunidade de crescimento. E se eu crio longevidade? Porque se eu hoje, por exemplo, entrei como auxiliar de RH e vejo que daqui a 1 ano eu posso ser auxiliar de RH 2, vai melhorar tanto a minha faixa salarial quanto a minha faixa dentro da empresa, eu vou querendo sempre o quê? Progredir. Então, isso é uma estratégia que a empresa pode usar, um plano bem estruturado, a gente começa a voltar a ter essa longevidade novamente. E nós podemos acreditar que as novas tecnologias sendo incorporadas estão impactando a rotina do setor produtivo? Sim. A tecnologia, eu falo, a gente está com o telefone aqui na palma da nossa mão. Muitas das funções podem utilizar, a gente se distrai. Então, a tecnologia ela é muito boa, ela ajudou muito, principalmente se você vê indústrias, né? Cada vez mais as indústrias têm menos mão de obra e mais máquinas. Eu preciso da mão de obra qualificada para operar as máquinas, mas a tecnologia ela tem um impacto grande aí nesse segmento. Essa questão da formação
e buscar o mercado de trabalho, a formação através das instituições educacionais, isso tem refletido? Como é que é a realidade? Sim, vou dar um exemplo meu. Quando eu me formei, eu não sabia o que eu iria fazer e eu não tinha ainda qualificação, só a graduação. Então, eu tive a oportunidade de começar sem ter a minha qualificação profissional. Dentro do meu trabalho, eu obtive meios, né? Fui estudando, fui me qualificando. O que eu observo hoje? Quando eu estava na graduação, a própria graduação não me deu oportunidade de exercer o que eu aprendi. Então, muitas das empresas hoje já querem um profissional que seja pelo menos um pouco pronto, que tenha tido pelo menos um estágio, alguma vivência na área. Isso ajuda muito a inserir essa pessoa que acabou de se formar, que teve essa qualificação. Então, hoje eu vejo que existe mais, mas eu falo assim, quando eu me formei, eu tivesse tido contato com essa área, eu já teria começado a estudar antes de eu me formar. Então, eu já teria melhorado a minha qualificação para escolher o segmento. Isso é importante e tem um impacto muito grande nas empresas. Eu acredito ser fundamental também, Marina, a gente falar sobre essa qualidade dos concorrentes em um mercado que busca habilidades cada vez mais específicas, Sim. igual você lembrou, né? Sim. Então, hoje, como eu falei, a gente tem concorrências onde vão ter nível salarial, funcionalidade, função, carga horária, são muitas variáveis. E quando a gente fala de variável, a gente tem essas habilidades. Então, eu volto a repetir, principalmente se você que está aí, está escutando a gente, quer ingressar no mercado de trabalho, desenvolva as suas habilidades comportamentais. Cada vez mais as empresas, elas precisam de pessoas com capacidade de resolução de problemas. Igual você deu o exemplo da empresa que estava fechada. Se eu tenho um colaborador com capacidade de resolução, ele consegue me ajudar em estratégias, ele vai conseguir resolver, às vezes, um problema de um cliente ou de um fornecedor, de alguma coisa. Então, são habilidades importantes. A nossa comunicação, a gente sempre está lidando um com o outro e cada vez mais isso vai afunilando. E em cargos de estratégia, eu preciso da habilidade técnica atrelada. Eu não tenho como contratar hoje, por exemplo, um gerente de industrial sem ele ter uma formação, pelo menos, né, em engenharia de produção e alguma vivência, juntamente com habilidades comportamentais, que são o quê? Gestão de pessoas, boa comunicação, resolução de conflitos, resiliência, empatia. Então, são coisas que a gente tem que sempre atrelar. E a mensagem final da Marina, qual seria para o trabalhador? Gente, a mensagem que eu deixo para vocês, cada vez que vocês puderem, se capacitem, se qualifiquem na profissão que vocês queiram. Isso é importante, Moreira. E principalmente, quando vocês vão escolher uma vaga, se atrelem às expectativas que vocês têm com a realidade da empresa, com a realidade da sua cidade e do mercado. Então, esse é o meu recado para vocês hoje. Marina, muito obrigado pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. E assim, hoje no Entrevistado do Dia, nós falamos sobre falta de mão de obra e qualificação para o mercado de trabalho, conversando com a Marina Perigolo, psicóloga com atuação na área de recursos humanos, RH das empresas, psicologia do trabalho, que é a psicologia organizacional. Para você, ouvinte da Manhã Açô, para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia.